Olá galera, tudo bem? Eu sou a Vivi e eu estou fazendo esse vídeo um pouquinho depois de ter postado as minhas dicas no Clip Studio. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como é que funciona texturas no Clip Studio Painting. Para isso, eu vou utilizar esta imagem como base e para explicar algumas outras coisas, eu vou utilizar este outro arquivo para explicar como são as texturas e este outro para fazer alguns outros exemplos junto. A primeira parte das dicas do Clip Studio, a gente fala sobre uma das coisas mais importantes que a gente tem na hora de falar sobre texturas, que é a configuração da arte e o como ela começa. Vamos imaginar que iniciaremos agora uma nova arte. Eu vou aqui no menu arquivo, novo, o meu está todo em inglês, e nesta opção aqui eu consigo ter tanto o tamanho do meu canvas, né? Da minha tela de pintura, e aqui eu sempre deixo em pixels, mas eu posso mudar para centímetros, e aqui a resolução. Como eu falo nas minhas dicas, eu geralmente deixo em 600 dpi, mas quando nós vamos lidar com texturas, o mínimo que temos que trabalhar é 300 dpi. Desse jeito, a gente já consegue ter uma qualidade da textura aplicada. Uma outra coisa interessante é nós mudarmos a cor básica. No caso aqui, a gente pode manter ela a cor, mas na hora de nós escolhermos uma cor, é importante a gente pensar numa cor que não seja totalmente branco, ou como eu falo lá nas dicas, que seja esse hexadecimal aqui, FFFFF. O que a gente pode fazer então? Eu, por exemplo, gosto de utilizar cores um pouco mais para cinzas ou dessaturadas, né? Como são as cores mais aqui para a esquerda, para a direita elas são mais saturadas. E além de dessaturadas, não com valor totalmente alto, que seria o branco total, ele um pouco mais baixo. Então, mais ou menos aqui assim. Não é necessário ter uma diferença muito grande das cores, esse já é o suficiente para a gente sentir a textura funcionando na obra de arte. Então, aqui está, por exemplo, a tela nova. Como que eu sei que essa tela está em 600 dpi? Ela mostra aqui em cima, 600 dpi, por exemplo. Se eu não tiver uma arte, um trabalho que já esteja em 600 dpi, eu posso vir aqui em editar, mudar a resolução da imagem e aqui eu posso alterar a resolução dela para a quantidade de dpi que eu quiser. Observe que aqui ela muda a quantidade de pixels. Por que ela faz essa mudança? Porque o dpi nada mais é a quantidade de pixels, quantidade de informações que você tem num único local. Então, quando eu reduzir pela metade a dpi, ele pensou, então vai reduzir pela metade os pixels. Mas há uma possibilidade de eu simplesmente não alterar esta quantidade de pixels e alterar só a resolução deles. Olha só o que acontece se eu altero para 1200. Como que fica o tamanho desse canvas? Fica enorme, né? Aqui no caso nós vamos alterar só para 300. Perceba que o tamanho dela não muda os pixels, mas está em 300 dpi. Caso eu queira voltar para 600, eu também posso manter aqui assim. Então, essa é a primeira grande dica que a gente tem que fazer, que são a relação do dpi, que é a qualidade dos pixels, a qualidade da imagem, e a cor também base para o nosso canvas, que aqui no caso não vai ser um branco completo, vai ser uma cor um pouco menos saturada e um valor um pouco mais baixo. Bom, agora a gente vai pensar em escolher as texturas. Para isso, a gente vai vir aqui para esse primeiro arquivo, que como eu falei lá no Tips, eu fiz ele inicialmente com um estilo de arte novo, já que é muito conhecido pelo artista Mucha, né? E é um estilo de arte que geralmente não usa texturas. Pelo menos o Mucha não utiliza muitas texturas, né? Então é possível a gente observar a alteração que a gente consegue na narrativa, no que eu quero dizer com esse meu trabalho, com uma obra de arte que originalmente a gente já considera que não vai ter texturas, né? Bom, mas para isso nós temos que primeiro entender como é que funciona as texturas. Vamos lá. Bom, texturas nada mais são do que alguns arquivos que nós podemos baixar no Assets, como por exemplo esse daqui, ou eu posso também tirar uma foto e utilizar aqui como textura. No caso, esses daqui são os 4
arquivos do Assets que eu baixei, estão lá também no nas minhas dicas do Clip Studio, esses links desses arquivos, tá? São vários arquivos, não são só esses 4. E com eles a gente pode explicar muita coisa muito interessante sobre como funcionam as texturas do Clip Studio, certo? Bom, primeira coisa que nós temos que aprender é que, geralmente, quando a gente faz uma textura no modo um pouco mais manual, nós utilizamos as opções de camada de blending, de mesclagem, que são essas daqui. Essas opções de mesclagem, conforme nós vamos alterando elas, nós conseguimos diferentes efeitos com as texturas. Em grande parte, nós temos aqui a camada normal, às vezes aparece uma acima da normal, que é transpassar ou true, né, que é uma camada principalmente utilizada para pastas. Um dia eu posso explicar melhor sobre elas. Depois nós temos aqui entre o darken e o subtract, ou escurecer e o subtrair em português. A gente tem opções de mesclagem que escurecem. Daqui até o lighter, até o pin light, a gente tem a maioria das opções que clareiam. E daqui para baixo, do hard mix até o brightness, a gente tem opções que vão alterar diretamente a matiz da cor, a saturação, o valor de outras maneiras que não são só clarear e escurecer, tá? Então já são efeitos de cor aqui de baixo. Obviamente, essa é a maneira mais simples de se explicar. Cada efeito tem uma reação diferente, principalmente o overlay, que é um dos mais conhecidos para se utilizar com texturas, né? O sobrepor em português. E esta camadinha aqui vai ser uma das que a gente mais vai utilizar, inclusive, né? Bom, eu vou deixar aqui todas essas no normal para a gente ver como é que elas funcionam primeiro. Então, olha só que interessante. Vou colocar aqui as opções da camada. Esta é a mesma textura em todas as opções, que é uma textura de concreto. Aqui embaixo, ó, pode ver que é a mesma textura de concreto, tá? Elas aqui estão sem nenhum tipo de efeito. No caso, conforme eu for utilizando as opções de mesclagem, elas dão efeitos diferentes. No caso aqui, nós vamos utilizar as primeiras opções, que são Overlay, Soft Light e Hard Light. O Overlay, o que ele vai fazer? Vamos aproximar aqui. Ele vai pegar todos os pixels que estão sendo utilizados, de acordo com o valor, a matiz dele, ele vai fazer ele vai calcular como alterar esta cor, certo? E como que ele vai fazer essa alteração? No caso, o overlay, ele vai saturar algumas partes. Observe que aqui, a parte da pele ficou um pouco mais saturada. E algumas ele vai abaixar o valor, vai escurecer. E ele funciona tanto em locais onde a cor está escura, como a cor está clara. Por isso que o overlay é o mais conhecido para na hora de fazer opções de mesclagem em texturas. Ele aqui dá um efeito muito interessante. Mas ele não é o único. Aqui no nosso Soft Light, que vai ser este segundo, vamos aqui na opção de camada, Soft Light. Observe que ele também vai ficar um pouquinho mais saturado, mas é pouca coisa, pouca diferença. É bem mais suave a opção e ainda dá um efeito de textura. Aqui no Hard Light, vamos alterar aqui, Hard Light. Podemos observar que não fez nenhuma diferença, justamente porque o Hard Light ele vai fazer os mesmos efeitos que o anterior, muito parecidos pelo menos, só que de uma maneira um pouco mais forte. Então, para texturas que são um pouco mais acinzentadas, ela vai funcionar ainda melhor. Então, nós temos aqui 3 efeitos diferentes, com a mesma textura, em cima do mesmo desenho. Vamos agora para os próximos 3 efeitos, que são os para clarear. Observe que aqui as texturas, elas são mais escuras. Então, eu posso utilizar efeitos de mesclagem, aqui, que sejam para clarear. No caso aqui, eu vou utilizar o Lighten e o Screen. Este primeiro aqui, nós vamos utilizar o Lighten. Vamos ver o que vai acontecer. Observe que a textura ficou bem suave, principalmente nas áreas que estava com preto da linha. Por isso que essa é uma das melhores opções para você colocar textura em imagens muito escuras,
Olha só a diferença que ela dá. Ela lida também um pouquinho com a saturação. Veja que apareceu alguns pixels coloridos aqui, principalmente em azul, que é a cor original. Vamos colocar assim da textura, né? Os cinzas azulado. E esse clareado não dá tanto efeito em partes mais claras. Ela dá mais efeito nas partes mais escuras, já que o objetivo dela é clarear. Não é o único efeito que nós temos. Vamos testar aqui nesta outra camada o efeito Screen. Veja que aqui ela dá um efeito muito parecido, mas ela utiliza mais de cor branca. Enquanto no outro ela fica um pouquinho mais escura, aqui ela clareia quase que todas as cores. Mas ainda dá o efeito de textura. Vamos agora para a próxima, que são as de Multiply. As Multiply, geralmente, é a opção de mesclagem que a gente vai utilizar com as texturas que são mais claras, geralmente amarelada, papel antigo. Então, olha só que interessante, só de colocar aqui a opção Multiply, ela vai fazer um efeito de transparência já, e a cor anterior ela vai ficar mesclada com o amarelado da textura, junto com todo o efeito da própria textura. Então, para dar ideia de coisas envelhecidas, o Multiply é um dos que melhores funcionam. Não apenas o Multiply, mas o Darken, que é a segunda opção aqui de mesclagem, também dá essa variação. Olha só que interessante que o Darken faz, ele tira um pouco da cor, um pouco da saturação, diferente do Multiply que mantém a saturação. Então aqui nós temos um outro tipo de opção que vai dar textura, vai dar o amarelado do papel, mas não atinge tanto as áreas mais escuras da imagem. Ele vai clarear apenas o que está mais claro, enquanto o Multiply ele vai escurecer tudo, né, no caso. Então, cada um tem uma opção diferente. Qual que é a melhor escolher? Depende da qual narrativa que você quer. E aí é a base da nossa dica no Clip Studio, que é o que eu quero contar com a minha ilustração. Ilustrações não são apenas um desenho feito em cima de um papel. Elas contam histórias. E a mesma imagem pode contar várias histórias diferentes. Então, por exemplo, aqui eu tenho essas 4 texturas. Eu posso simplesmente jogar uma aqui para frente e utilizar uma opção de mesclagem, como a gente acabou de ver de Multiply. Parece que ficou muito escura. Então vamos tentar outra, Dark, que ela vai clarear um pouco. Olha o efeito que deu, sumiu as cores. Bom, mas se eu tenho uma textura escura, então o ideal vai ser o quê? Clarear, usar um efeito então de clarear, um lighting. Agora nós temos uma textura que está funcionando. Mas não funcionou nessa parte mais clara aqui assim. O que é que eu posso fazer? Eu posso fazer várias coisas, entre escolher vários outros modos ou fazer uma coisa no estudo de texturas digitais que a gente chama de empilhamento. O que é empilhamento no caso? É você empilhar uma textura por cima da outra. Então, se eu usei aqui uma textura escura, eu posso colocar por cima dessa textura Lightning uma textura mais escura com uma opção Multiply, por exemplo. Usando mais de uma textura, eu consigo ter as duas opções. Uma que vai afetar as linhas escuras e uma que vai afetar os locais claros. Olha só que efeito interessante que nós temos aqui assim. E eu não preciso fazer isso somente com 2 texturas, eu posso fazer isso com mais texturas. Por exemplo, eu posso colocar mais uma textura aqui, como se fosse de papel riscado, e tentar um efeito overlay para parecer que ele riscou. Nossa, mas ficou muito forte, eu posso diminuir aqui um pouquinho esse efeito. Ou posso, até mesmo com a caneta, apagar algumas partes. Observe que aqui essa textura ela está com objeto, que é esse quadradinho que está aqui. Então eu posso, por exemplo, rasterizar ele. Para eu não perder essa camada, eu posso criar uma máscara. Por exemplo, aqui não tem nada selecionado, então eu posso mascarar só onde está selecionado, aí não mascara nada.
Mas aqui na opção de máscara eu posso apagar apenas a parte que não me interessa essa textura também, fazendo ela aplicar apenas em alguns locais. Inclusive, posso apagar com um pincel de textura, por exemplo. Isso também é um jeito de fazer várias texturas umas por cima da outra. Olha só que interessante. Então, essa técnica de textura que a gente faz, de sobrepor uma a outra, de ficar empilhando uma textura sobre a outra, é uma grande possibilidade que nós temos para conseguir efeitos diferentes. Ah, mas vamos supor que eu queria mais um efeito aqui. Sim, gente, a gente pode empilhar quantas texturas a gente quiser. Eu posso empilhar aqui com mais um efeito, por exemplo, de granulado. Ah, mas tá muito granulado. Vamos aumentar esse granuladinho aqui um pouquinho? Vamos supor que eu quero algumas sujeiras nesse papel. Mas eu queria essas sujeiras brancas. Como que eu posso fazer para ser essas sujeiras que estão pretas ficar branca? Ah, eu posso usar o lighting. Vamos tentar? Opa, parece que não fez tanto efeito quando eu ligo ou desligo. Vocês perceberam isso? Então, vamos tentar outro modo. O screen. Opa, também parece que não fez muito efeito. O que eu posso fazer, então, às vezes, num caso desse? Essa textura, quando a gente vê aqui, nessa tabela, a gente observa que a gente tem dois tipos de texturas diferentes. Uma que tem alguns pixels transparentes e outra que não tem pixel transparente. Elas vão funcionar de jeitos diferentes de mesclagem. Essas que têm alguns pixels transparentes, para a gente dar esses efeitos de clarear, elas funcionam de um outro jeito. Um esqueminha que eu adoro fazer, que é clicar aqui com o esquerdo, eu rasterizo ela, venho aqui no editar, eu vou mudar aqui para reverter gradiente, então o que estava escuro vai ficar branco. E aí as minhas opções de lighting e screen começam a funcionar. Então são várias opções que a gente consegue fazer. Por exemplo, eu vou fazer aqui mais uma vez a mascarar, ó, mascarar seleção, não tem nada selecionado. E aí aqui eu posso simplesmente ir apagando as partes que eu não quero esse excesso de branco. Só algumas. E assim eu posso, com a textura, fazer vários efeitos. Então, este é a técnica básica de texturas. Lá nas dicas de Clip Studio, nós temos a nossa primeira grande exemplo que nós temos lá, que é onde eu sou especialista, que é transformar tudo isso aqui como se fosse uma aquarela, que é o que nós faremos agora. Primeira coisa que eu vou explicar é o meu arquivo. Nós temos aqui, novamente, várias layers. Nós temos esta primeira layer, que são as linhas. E aqui pro lado, ó, o Clip Studio é muito fácil, é só pegar e arrastar, gente. Então aqui são as linhas do desenho. Aqui é o flat do desenho, as cores básicas. Aqui embaixo eu tenho as linhas do fundo. E aqui eu tenho uma pasta com dois flats das cores de fundo. Um flat é das partes específicas, então cada local, que a gente chama, né, de flat base, e o outro são com esses detalhes que são por cima, que aí eu consigo trabalhar nos dois de maneira diferente. Como que eu posso transformar isto daqui em uma aquarela? Vamos devolver isso aqui. Essa é uma das técnicas que eu mais gosto de fazer. Inclusive, vou até pegar aqui a minha pasta, onde já deixo tudo guardado. A textura que eu mais gosto de usar é esta daqui. Eu pego daqui e jogo direto aqui. Ué, mas por que a textura tá aparecendo só aqui atrás? Ó, porque a textura está aqui. Mas se eu subir ela aqui para cima, ela começa a pegar em todo local. Observe que aqui eu usei um esqueminha muito rápido de textura com o Clip Studio, que é esta opção aqui. Esta opção, chamada textura overlay, ela é muito boa, melhora muitas vezes até do que você começar a testar tudo manualmente, por conta do seguinte:
quando a gente fala de textura, a gente precisa ter locais que clareiam e locais que escurecem. Esta opção do Clip Studio, ela permite fazer isso para você num único clique, sem você ficar testando as várias maneiras de mesclagem, por exemplo, das camadas, porque ela vai fazer tanto claro quanto escuro ao mesmo tempo. Então aqui, quando, por exemplo, nós colocamos esta opção, observe que alguns locais onde ela fez um pouco mais claro, como por exemplo aqui ou aqui, observe que ele fica um pouco mais escuro quando eu desligo, e aqui alguns locais que foi escurecido na textura, observe, tá claro, agora escureceu. Então ele tem esse efeito maravilhoso e rápido. Funciona para todas as texturas? Muitas vezes não. Por isso que é muito interessante você saber também como funciona cada uma na sua mão, certo? Como foi dito, inclusive, lá no nosso arquivo de dicas, só jogar a textura por cima não resolve a nossa narrativa, a nossa impressão que nós queremos dar. Por exemplo, uma técnica básica, uma característica básica que a gente tem da aquarela é que geralmente a tinta, ela passa os locais, né? E mesmo que aqui fosse uma caneta muito preta feita por cima da aquarela, ela também teria alguns efeitos da textura. Coisa que não aparece tanto, aparece um pouco, mas não aparece tanto só com o efeito do Clip Studio. O que eu posso fazer então para melhorar estas opções? Primeira coisa que eu posso fazer é transformando este meu arquivo aqui, transformando ele numa máscara. Só que se lembra que eu falava sempre para mascarar onde está selecionado, porque eu não selecionei nada? Agora eu vou mascarar fora da seleção. Observe que fica completamente transparente, porque aqui não há nada pintado. E na hora que eu vou pintar, eu posso escolher literalmente diretamente um pincel de aquarela para fazer esta pintura aparecer desse jeito. Mas Vivi, tá aparecendo toda a linha lá atrás do outro. Também tem como a gente resolver isso. A gente pode clicar em cima do flat, que é todo o local onde eu quero que apareça essa cor, onde eu não quero que apareça nem a cor do background, nem a cor das linhas. Posso juntar elas numa pasta, chamar ela de fundo e selecionar e mascarar onde está selecionado. Tuf! Opa! Agora vai aparecer apenas o local onde eu não mascarei. Eu posso continuar fazendo a minha pintura aqui assim. Eu sempre faço primeiro uma pintura bem basicona, onde estão os principais pontos, e depois eu uso este pincel de fazer uma espécie de jateado da aquarela por cima, deste modo que parece mais que a tinta está passando. Muitas vezes este não é a única coisa suficiente. Então, muitas vezes eu crio uma camada normalzinha, coloco aqui a opção de fazer um pique. Tira aqui a textura, pique da cor. Nessa normalzinha, coloco aqui por cima. E com um pincel de aquarela, eu escolho a cor, diminuo minha textura e deixo as cores passarem um pouco. Este é um trabalho muito delicado, para parecer que é uma aquarela, mas ao mesmo tempo muito gostoso de fazer, gente. Eu adoro fazer isso. E com essa normalzinha, a gente pode fazer isso em várias partes do desenho, não só as partes que mais aparecem. Deste modo ele fica parecendo ainda mais aquarela. Aqui eu estou usando só um pincel, mas observem que eu posso usar qualquer outro pincel de aquarela que são do próprio Clip Studio padrão. Eles funcionam todos do mesmo jeito. Opa, esse daqui é blend. É esse daqui que eu tava procurando. Alguns ele vai ter como que a gente chama? Essa opção aqui, a borda, isso, borda de efeito em aquarela. Outros não vão ter, mas o mais interessante é você misturar os vários pincéis, porque deste jeito você vai ter muitas opções, muitas texturas
que é o que basicamente a aquarela mais chama a atenção. Vamos pegar aqui mais uma textura, soft bleed. Olha só que bonitinho que fica. Vamos supor que eu queira escurecer um pouquinho mais. Eu posso colocar mais uma camada, multiply, para dar mais efeitos de aquarela. E fazer mais um pouquinho esses efeitos de textura. Observe que quanto mais eu passar, mais a impressão vai dar de que a aquarela está funcionando. Prontinho. Agora que eu texturizei tudo muito bem, quando eu jogo a minha textura final por cima, ela tem um outro efeito. Viu que interessante? Pronto. Agora eu tenho um ótimo efeito de aquarela para minha própria obra de arte. Espero que todos vocês tenham gostado desse tutorial. Qualquer coisa, vai lá no Clip Studio, faça um comentário sobre o que mais gostariam de fazer, que a gente continua fazendo mais tutoriais. Obrigada!